E essa é Milena Martins, pesquisadora de Lobato, líder, que eu saiba, do Grupo Lobato em Rede. Pois é. E a gente está fazendo essa série de lives via Zoom, né? A primeira foi com a Patrícia, que está aí, e foi maravilhosa. E agora, na realidade, eu estou fazendo essas lives via Zoom para um povo de estudantes universitários, povo mais acadêmico, professores, pesquisadores. E, na realidade, a minha intenção é dar apoio, promover, dar visibilidade aos grupos que estão estudando Monteiro Lobato hoje em dia. Então, e são, que eu saiba, 2 grupos. O Grupo Lobato em Rede e o Observatório Lobato. Então, agora eu estou focando no Lobato em Rede, né, nos participantes do Lobato em Rede, e depois vou focar no Observatório Lobato e nos participantes. Ambos estão fazendo trabalhos maravilhosos. E é, para mim, muito reconfortante ver Monteiro Lobato sendo estudado na atualidade, né, de uma maneira, assim, ressignificando, né? Eu vejo que as pessoas estão ressignificando a obra do meu bisavô. As atitudes, as obras, as cartas, estão sendo olhadas com novos olhares, o que eu acho muito legal. Então, Milena, estou eu com o roteiro impresso e tudo. Gente, então, a Mayara deve ter dado um mute em todo mundo. Se vocês quiserem falar, levanta a mãozinha que está nas reações e a gente abre para uma discussão lá no final, nos últimos 15 minutos. Tá bom? E então, Milena está pesquisando Lobato desde 94 e atualmente, como eu disse, é líder do Grupo Lobato em Rede. Então, Milena, conta para nós um pouco de você e das origens desse grupo, né? Desde quando existe esse grupo e como é que rolou, como é que formou e tudo? Esse grupo existe desde os anos 90 do século passado, então, e ele é formado, sobretudo, por ex-alunos, hoje ex-alunos, da professora Marisa Lajolo. Então, somos eu, o Emerson Tim, que é professor da Facamp, pesquisador de cartas do Lobato, a Kátia Chiaradia, que está aqui, que estudou profundamente as cartas trocadas entre Lobato e qual era o nome dele, meu Deus, Carlos Frank, acho que era esse o nome, que era alguém que entendia muito de petróleo. O Luiz Camargo, que foi editor da FTD. A Patrícia Romano, que estudou a Dona Benta como formadora de leitores, como mediadora de leitores. A Raquel Afonso da Silva, que está numa faculdade em Brasília, Instituto Federal de Brasília. A Raquel Indalécio Martins, que está no norte do Brasil. Desculpa, Raquel, eu esqueci se é Rondônia ou Roraima. A Tâmara, que é do Rio Grande do Norte. Então, esses são, se eu não esqueci ninguém, esses são alguns... Esqueci alguém? A Silza? Desculpa, a Silza Binotto, que está na UFSCar, o Magno Silveira, que é designer, mega blaster, importante, e alunos nossos. Então, esse grupo, desde os anos 90, alguns entram, alguns saem, alguns entram depois. Desde os anos 90, nós, fazendo nossas dissertações de mestrado, iniciação científica e tese de doutorado, estudamos a obra do Monteiro Lobato. Atualmente, como eu falei os nomes dos estados, está cada um num lugar diferente. Mas nós continuamos estudando e orientando pesquisas sobre a obra do Monteiro Lobato. É claro que a gente orienta outras coisas também, mas Lobato é um dos temas centrais das nossas pesquisas. Respondi, Cléo? Respondeu. Porque eu queria saber quem são os membros e quais foram as publicações desse grupo, porque quando a gente estava batendo papo, né, você me falou em diversas. Isso mesmo. Então, eu vou citar aqui as que eu considero mais importantes. É claro que a gente tem publicações em revistas acadêmicas, mas eu vou citar 2 livros que eu acho essenciais, que são transformadores da pesquisa sobre Lobato. Os 2 se chamam Monteiro Lobato Livro a Livro. O primeiro deles se chama Monteiro Lobato Livro a Livro, Obra Infantil. Ele é organizado por 2 professores, a Marisa Lajolo, que é a maior pesquisadora de Lobato no Brasil e no mundo,
e o João Carlos Secantini, que é um grande pesquisador do Lobato também, um dos maiores também do Brasil. Ele é professor da Unesp, aposentado já. A Marisa é professora aposentada da Unicamp e professora do Mackenzie. Nesse livro, nós estudamos cada uma das obras do Monteiro Lobato para a infância. E neste outro, de 5 anos depois, aproximadamente, nós estudamos cada uma das obras do Lobato para o público adulto, não infantil. Esse livro, Monteiro Lobato, livro a livro, obra infantil, recebeu 2 prêmios Jabuti. O prêmio Jabuti é concedido pela Câmara Brasileira do Livro, é um prêmio de bastante prestígio no Brasil. E nós ganhamos 2 prêmios. Um, o melhor livro de crítica literária, e outro, o melhor livro do ano de não ficção, no ano de 2008. Então, foi um momento também importante, não só para Lobato, mas importante para a literatura infantil de um modo geral. Porque a literatura infantil é considerada meio a prima pobre da literatura. Então, ela ter ganhado um prêmio importante no cenário cultural brasileiro deu a ela um outro status. Esse livro foi publicado em 2008, salvo engano meu, e o segundo volume em 2014, aproximadamente. Depois disso, nós publicamos esses 2 livros aqui. O Tiago Valente, se ele conseguiu entrar, ele também é autor de um capítulo. Esses 2 livros aqui têm autorias variadas. Eu acho que tem mais de 10 autores em cada um deles. Os organizadores, é claro, e boa parte desses nomes que eu mencionei aqui para vocês. Alguns outros que já fizeram parte de grupos de pesquisa junto com a Marisa e já não fazem mais. E muito recentemente, na verdade, neste ano de 2022, eu organizei esses 2 outros livros, Lobato na Escola, em 2 volumes. Lobato na Escola, Literatura Infantil, pensando sobretudo no ensino fundamental 1 e 2, e Lobato na Escola, os contos, pensando sobretudo no ensino médio. Os 2 são publicados pela editora Paulus, e em cada um deles nós damos sugestões metodológicas para análise da obra do Monteiro Lobato na escola. Então, o nosso público, nestes 2 livros, diferentemente do outro Monteiro Lobato livro a livro, que são mais livros de crítica literária, esses 2 tratam mais de metodologias do ensino de literatura. Nós analisamos as obras também, mas nos perguntamos mais como é que nós sugerimos como é que os professores devem tratar do Lobato na escola e da sua obra. E os autores desses 2 livros, eu sou organizadora, os autores são a Kátia Chiaradia, o Luiz Camargo e eu. Cada um de nós dando sugestões metodológicas de um livro diferente da obra infantil do Lobato. Modéstia à parte, está muito bom. E vocês dão sugestão do Reinações de Narizinho, né? Caçada de Pedrinho e a Chave do Tamanho, da obra infantil e juvenil. Uhum. E no outro, vocês sugerem Meu Conto de Maupassant, o Mata-Pau, gente, eu lembro também, Urupês, Vidinha Ociosa, Negrinha e Os Negros. Tem mais? Sim, tem mais alguns. Pontos Rurais e Urbanos, A Nuvem de Gafanhotos, né? Eu pedi autorização para ver se eu podia falar. Oi, Maiara, você não está dando mute na galera geral, não? Mas pessoal que está entrando, por favor, dá um mute ao entrar, tá? E depois, no final, a gente está abrindo para perguntas. Então, são vários, e o Lobato na escola, tá. São muito interessantes, Milena. Muito, muito legal. Eu estou com os 2 de livro de cabeceira, e também, né, fora esses daqui, cada calhamaço do tamanho de um bonde, né, para ler, meu Deus do céu. E quando a gente estava conversando, você me falou, tinha um negócio importante, né? O que tem em comum os artigos reunidos nesses 2 livros? Ah, legal, ótimo. Pois eu esqueci de falar uma coisa, então. No Lobato Livro a Livro, cada artigo trata de uma obra. Então, tem um artigo sobre Negrinha, um artigo sobre problema vital, etc.
Só que, em cada artigo, os organizadores organizaram o livro dessa maneira para que cada artigo tratasse da história editorial do livro. Nossa, então, digamos que eu estou escrevendo um artigo sobre Negrinha. Preciso tratar da história editorial de Negrinha, o que é um problema. E também do texto. Então, não é apenas como o texto é, mas como o livro é. Eu vou explicar para vocês uma coisa. Aqui vocês têm uma primeira edição de Negrinha. Eu sei que não é muito fácil de ver, porque é uma capinha escura, né? É de madeira? Não sei, acho que não. Acho que é um cartonado. Mas aqui você tem um sumário, com apenas 6 contos. Essa, então, é a primeira edição de Negrinha, só 6 contos. E quando pega a edição de 1948, essa edição aqui tem mais de 20 contos. Então, quando nós estamos analisando Negrinha, nós precisamos dizer qual Negrinha nós estamos analisando. O livro de 1920 com 6 contos ou o livro de 1948 com 23 contos. Por isso é importante a análise da história editorial dos livros. Então, Negrinha mudou ao longo das décadas. Lobato foi enxertando outros contos dentro do livro. Cada autor, então, do Monteiro Lobato Livro a Livro, fez uma pesquisa sobre a história editorial do livro que ele mesmo analisou. Então, ali, por exemplo, no que diz respeito ao Caçadas de Pedrinho, esse livro é completamente diferente quando ele foi publicado pela primeira vez. O Magno, que está aqui, fez a reedição facsimilar do Saci. O Saci, publicado em 1921, é radicalmente diferente do Saci que veio a ser publicado nos anos 30. Então, são 2 livros diferentes. O sujeito que escreveu, Evandro, acho que era o nome dele, o capítulo sobre o Saci, lá no Monteiro Lobato Livro a Livro, ele não tinha ainda a edição facsimilar do Magno, isso faz um tempão. Ele precisou estudar o que foi a primeira edição do Saci, para ele poder contar o processo de como o livro se construiu ao longo das décadas. Porque o seu bisavô, você deve saber muito bem. Milena, isso é um problema e característica de Monteiro Lobato. É uma das coisas, eu acho que fundamentais da personalidade dele, essa constante regeneração e mudança. É um dos valores lobatianos, que ele nunca congela no tempo. Ele evolui sempre. Porque era um dos valores que mamãe me passou, né? Que a gente muda de... como é que é? Obrigação ou dever ou característica de uma pessoa inteligente é mudar de opinião. Uau, que coisa linda! E é direto de mamãe, né? Que pegou de Lobato, de Juca, passou direto. É assim, obrigação. Meu Deus do céu. É você rever sempre e questionar sempre, né? Muito lindo isso, Cléo. Eu acho que ele mudava mesmo de opinião e ele é muito inquieto. Então, a mudança de opinião afetava os textos, é claro, o conteúdo dos livros, mas no mesmo ano, por exemplo, em 1918, quando ele publicou Urupês, ele lançou 3 edições diferentes de Urupês, e para cada nova edição ele contratava um outro capista. Isso fez com que o mercado editorial brasileiro dinamizasse, porque o Lobato trazia novos capistas, e eu suponho que outros profissionais do livro, que eu nem sei nomear hoje em dia, mas ele acabava fazendo com que um mesmo livro, Urupês, tivesse variadas capas. Eu tratei disso no doutorado. Isso fazia com que o livro parecesse um novo produto. E é interessante comercialmente também, né? Aí é outro ponto de pesquisa, né? O Monteiro Lobato publicitário, o Monteiro Lobato marqueteiro. Meu Deus do céu, né? Quantos chapéus ele vestia? Uma multiplicidade. E ele dizia que tem um texto atribuído a ele, ou um colega dele falou, que ele dizia que livro era sobremesa, livro não é prato principal. Então, você precisa colocar, segundo a metáfora dele, debaixo do nariz do leitor. Porque é claro que num país pobre como o Brasil, o país é rico, mas a distribuição de riqueza é que não é igualitária,
A falta de dinheiro faz com que as pessoas não comprem livro. Então, o livro não é um objeto de primeira necessidade. É preciso criar o desejo pelo livro, criar a necessidade do livro. Isso não mudou. O Lobato já faleceu há muito tempo, mas isso não mudou. A gente precisa continuar criando o desejo, instigando o desejo pelo livro. Pois é, e provavelmente todo mundo aqui é professor também, né? E esse desejo o prazer de aprender, né? A curiosidade de aprender mais, para mim é um comichão dentro da cabeça. Assim, o prazer de aprender é totalmente uma coceirinha, um comichão lá dentro. É a obrigação, sei lá, obrigação não, é a arte que o professor, né, dá para o aluno desde pequeno. O bom professor faz uma diferença fundamental na vida da criança. Nossa, faz em mesmo. Qualquer fase, qualquer idade. É inacreditável. Parece que você está colocando aqui nas palavras de hoje o que a dona Benta falava do Pedrinho lá no Viagem ao Céu. Porque lá no Viagem ao Céu ela fala que ele é um pequeno Flammarion, que ele está curioso pelo céu, pela viagem ao céu. E essa curiosidade ela alimentava. Não é? É uma coisa tão boa essa curiosidade. É um dos meus prazeres até hoje, né? Por isso que a Maiara, né, que faz minha mídia social, o Magno também, sabe? A quantidade de ideias que eu tenho, que é infindável e não para nunca, porque a curiosidade, mas a gente aprende isso, né? Ensinam a gente. Você tem um meio ambiente que isso é apoiado e valorizado. Mas então, um dos livros que eu achei lá no escritório, que era do meu pai, né? Da Monteiro Lobato Licenciamentos, foi esse livro maravilhoso, Momentos do Livro no Brasil, que fala da importância de Monteiro Lobato exatamente na linha do tempo, né? Dos editores, né? Pois é, o primeiro período, 1914, e aqui já temos Monteiro Lobato rapidinho editando Lima Barreto. Uau, que legal. Pois é, e Mário de Andrade, e continua. Eu não tinha percebido a importância, realmente não sabia dessa importância. Ainda tem um livro da Silza, né, que faz parte também sobre o assunto. Claramente eu não tive tempo ainda de ler inteiro. É o melhor, comece por esse. E tem esse, da Alice Kochiyama, também, Monteiro Lobato, intelectual, empresário e editor, que fará parte da minha próxima unidade temática. Que legal, excelente. Esses livros, Momentos do Livro no Brasil, o da Alice Kochiyama e o da Silza, eu vou colocar mais um aqui nesse pacote. O do Lawrence Hallowell. Eu acho que ele é inglês, não acho que ele é americano, não. Lawrence Hallowell. Esses 4 livros, o da Silza é o último e é o mais atualizado, tratam de momentos da história das edições no Brasil. Pode ter algum outro. Tem uma tese sobre o Octales, também é muito boa, do Efraim Beda. Efraim Beda de Moraes, Efraim Beda alguma coisa, na USP. Mas essa não está publicada em livro. Mas esses são alguns dos títulos que tratam de Lobato editor. E a importância dele é que os editores brasileiros pouco pagavam direitos autorais. Não é que eles nunca pagassem, o Francisco Alves já pagava. Mas Monteiro Lobato pagou direitos autorais para pessoas que nunca tinham recebido antes, como é o caso do Lima Barreto. Então, o Lima Barreto teve os primeiros livros dele publicados em Portugal. Um amigo dele, acho que é Antônio Noronha dos Santos, levava os manuscritos para Portugal, publicava lá, e o Lima Barreto recebia a notícia de que o livro tinha sido publicado. E ele tinha que ficar escrevendo carta para o editor, pedindo, por favor, para mandar mais exemplares, porque tinham acabado os exemplares dos livros dele nas livrarias brasileiras. Então, ter um editor no Brasil com quem você pudesse bater um papo, trocar um telefonema, escrever uma carta e a carta chegar rápido, facilitava a circulação das pessoas, das mercadorias, livros. E quando o Lobato foi publicar o livro Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, tem duas coisas curiosas. Uma delas é que ele pediu para o Lima mudar o título.
porque MJ dava uma cacofonia que ele não gostou muito. O Lima não mudou. Bateu o pé e não mudou o título do livro. Parecia uma biografia de um sujeito desimportante. Não é um livro de ficção. O Lima não mudou. E o outro assunto importante, o outro aspecto importante, é que o Lobato disse para o Lima, vou publicar seu livro, ele quis que publicasse, e vou te pagar ou em 2 parcelas de 500 mil réis, te dando, portanto, um conto de réis, ou em uma parcela de 800 mil. O que você prefere, uma parcela só ou 2? E o Lima disse que era uma parcela só. Então, o Lima recebeu 800 mil réis pelo livro Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, pago no momento da edição. Isso significa o editor investindo num escritor, e esse escritor podia não ter sucesso no seu livro, o que aconteceu. O livro encalhou. Ainda hoje não é dos livros mais lidos do Lima Barreto. Os livros mais lidos são Clara dos Anjos, são Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas o Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá não é dos mais vendidos. Então, Lobato, editor, instaura algumas práticas editoriais da maior importância, e uma delas é a publicação pagando direitos autorais. Mas o Magno, que levantou a mão, é o grande conhecedor da edição no Brasil. Eu acho que a gente devia deixar ele falar agora. Oi, Milena. Só para acrescentar que você falou sobre curiosidades sobre esse livro, né? Eu queria acrescentar mais uma curiosidade. A primeira edição que o Lobato fez, né, do Gonzaga aí, saiu com uma capa esverdeada, feita pelo Wash Rodrigues. Uma capa esverdeada com um desenho azul escuro e de uma determinada rua do Rio de Janeiro, que até depois eu achei o postal onde o Wash Rodrigues se baseou para aquela ilustração, sabe? E aí o Lobato detestou essa capa. Ele falou que a capa era de um verde parecido com um cocô de vaca. Então, imediatamente ele mandou fazer uma segunda capa para essa primeira edição, sabe? Que é esta capa que a Cleo acabou de mostrar no livro ali, que é uma capa linda, com detalhes assim de flores e tudo, feita pelo grande J. Prado, né? Que foi o grande capista de Lobato. Então, eu só queria acrescentar essa curiosidade. Essa daqui, né, Magda? Isso, que é uma capa linda. Bem Art Nouveau, né? Ok, obrigado pela palavra. Que o Magno e eu, a gente entra direto no o estilo, bem Art Nouveau. Obrigada, Magno. Então, o Lobato Editor... deixa eu falar mais uma coisinha do Lobato Editor. Ele tem uma importância muito grande. Eu até gostaria que pessoas que estiverem ouvindo, que queiram eventualmente fazer pesquisa sobre o Lobato, eu acho que a seara, o campo do Lobato Editor ainda é riquíssimo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui vocês têm um livro, deixa eu comparar, com que tamanho eu comparo? Veja só a diferença de tamanho. Aqui vocês têm um livro de uma coleção do Lobato, da editora do Lobato, chamado Coleção da Biblioteca da Rainha Mabe. É um livro de 11 centímetros de altura, para comparar com um telefone celular. Olha, ele é menor do que um iPhone grande. Então, ele é um livro bem pequenininho, e essa coleção tem uns 10 volumes, mais ou menos. Esse aqui se chama A Veranista. É um romance de 1921 de uma mulher, Iracema Guimarães Vilela, que usava um pseudônimo masculino, Abel Juruá. Então, Lobato publicou formatos bem inusuais para a época, embora houvesse mesmo livros pequenos para caber na cesta de costura das moças. Mas não é um formato comum para a época, e, além disso, ele publicou mulheres. A Iracema Guimarães Vilela é uma delas, a outra é uma mulher hiper feminista, chamada Ercília Nogueira Cobra, que escreveu um livro muito polêmico que foi perseguido, foi censurado, chamado Virgindade Anti-Higiênica. Então, aqui estão alguns títulos e autoras publicadas pelo Lobato. Eu acho que ele também publicou a Crisantema.
que é outro pseudônimo de uma mulher, Cecília Moncorvo, é um nome muito comprido, Bandeira de Melo. Então, ele publicou formatos bem diferentes dos padrões da época, e ele publicou escritores que não eram muito lidos ou que não circulavam muito. Digamos que ele não tinha uma cota para mulheres, mas ele publicou muitas mulheres. Gente, Milena, é tão interessante essa história de formato. Quando o Magno fez a edição facsímile, né? Eu já sabia que o primeiro livro lá, A Menina do Narizinho Arrebitado, era grande, capa dura, tinha sido, né, um sucesso de bilheteria, mas que o Saci, no ano seguinte, é mais lindo ainda, é muito mais bonito, grande, maravilhoso. Né? Eu fiquei realmente impressionada com as ilustrações, sabe? Uhum. E as ilustrações para criança, a gente que é adulto, às vezes se esquece do significado, mas a criança se fixa naquelas ilustrações, e o ilustrador é, então, um coautor da história, porque a gente lê o texto e, ao mesmo tempo, a imagem. E as duas coisas combinadas é que compõem a nossa compreensão, a história que a gente constrói a partir do que lê no livro. Então, analisar também os ilustradores do Lobato, J.U. Campos foi um deles, é algo da maior importância. Seria bem legal, é sempre muito bom quando pessoas como o Magno, o Luiz Camargo, que também é formado em artes plásticas, trazem esse conhecimento profissional e da sua formação para acrescentar a análise da ilustração. Tem um livro do Luiz que se chama, acho que é Ilustração, esqueci qual é o título, mas um livro do Luiz Camargo que se chama Algo como a Ilustração da Literatura e que nos ensina, nós que somos das letras, a entendermos melhor essa relação entre texto e imagem. Gente, deixa eu anotar isso. Qual é o nome do livro? O nome dele mesmo? O nome dele é Luiz Camargo. O nome do livro, daqui a pouquinho eu descubro para você, mas agora, nesse instante, eu me esqueci. Talvez a ilustração do livro infantil, me esqueci. Tá. Tudo bem. Porque é uma das outras, né? Dos meus desejos de criança, porque eu li coleção provavelmente de 59, que tinha aquelas capas maravilhosas que o Magno tem, que você abre a capa vem na primeira capa, quarta capa, e são cinematográficas, e eu lembro, o meu livro favorito continua sendo, obrigada, Kátia, a ilustração do livro infantil, obrigada. Os 12 trabalhos de Hércules. Eu tinha uma edição, uma caixinha pequenininha, que está lá no escritório de mamãe ainda, né, com os livrinhos. E ilustração do meu avô. E eu queria muito ter mais ilustrações. Mais imagens do Hércules, né? Mais, sabe? Action. Mas, então, agora que eu estou fazendo a minha adaptação com novas ilustrações, é assim, um texto, uma página de texto, uma ilustração. Quanto mais, melhor. Né? Porque, realmente, a gente lê através das ilustrações. A mensagem que as ilustrações passam é muito importante. Milena, voltando, um assunto que eu não sei que a gente não falou, mas é Lobato Editor, me fala das suas duas teses. Porque uma delas você aborda isso, né? Sim. Na dissertação de mestrado, percebendo diferenças entre os textos, o Lobato pegava um conto, por exemplo, Boca Torta. Ele publicou na Tribuna de Santos nos primeiros anos do século XX, 1905 ou 6. Depois ele foi publicar em outros jornais ao longo da década de 10, e em 1918 ele publicou na Revista do Brasil, em 16 na Revista do Brasil, e depois em 18 em livro. Desculpa tanta data. Mas isso é só para dizer que o mesmo texto, Boca Torta, teve várias versões. Então, na dissertação de mestrado, eu comparei essas diferentes versões e fui percebendo como o Lobato foi modificando. E tentei entender, então, quais as razões das modificações, nem sempre elas são claras, mas quais os efeitos das modificações. O texto se torna mais compreensível, o texto se torna mais metafórico, mais complexo. Em que é que ele muda? Isso eu estudei no mestrado. Estudei 27 contos e as diferentes versões deles. Pergunta. Então,
E quais foram as razões das modificações? Quais foram os resultados? Eu quero a conclusão da Um dos resultados é que algumas referências a obras literárias se tornam mais claras. Por exemplo, tem um conto em que ele faz referência ao Príncipe Indeciso. Depois, ele muda essa referência para O Príncipe Indeciso de Shakespeare. Depois, ele muda essa referência para Hamlet, O Príncipe Indeciso de Shakespeare. Então, o sujeito que leu a primeira versão precisava pensar igual o escritor para entender a referência dele. E o que leu a última versão tem a informação completa. Isso faz com que o texto do Lobato vá alcançando uma audiência progressivamente maior. Esse é um dos dados, um dos achados, digamos assim. Um outro achado, uma outra consequência, é que ele foi diminuindo algumas adjetivações. Lobato não gostava muito de adjetivos, não. Ele dizia para o Godofredo Rangel, amigo dele, corta esses adjetivos, que tem muito adjetivo aí. E ele foi fazendo isso nos próprios textos, limpando alguns dos adjetivos. E um outro efeito é que ele era um leitor do Edgar Allan Poe, que é o mestre dos contos de suspense e terror. Então, parece que o Lobato vai, especialmente nos contos de Urupês, fazendo com que todos os elementos da narrativa convirjam para o desfecho. Então, ele vai plantando alguns elementos de suspense ao longo da trama para fazer com que todos esses elementos provoquem um efeito final, não surpreendente, mas de grande impacto. E isso se torna mais intenso, essa convergência dos elementos para o desfecho se torna mais intenso nas edições mais tardias do que eram nas primeiras versões. Então, essas são algumas das consequências. Mas é isso mesmo, estou lembrando dos contos de Urupês, é isso mesmo, né? E eu lembro que do suspense, eu odeio filme de suspense, livro de suspense, terror, odeio, mamãe adora, eu odeio. E eu lembro dessa sensação de, oh meu Deus, o homem foi emparedado dentro da parede, vivo. Oh, meu Deus, o mata-pau, né? Oh, meu Deus do céu! É muito horrível, né? Edgar Allan Poe mesmo. Meu Deus. Então, esse foi a sua dissertação. De mestrado. Na tese de doutorado, eu aproveitei esse conhecimento, mas a gente tem que fazer um trabalho novo, né? Então, o que eu fiz foi estudar o processo editorial dos contos. Então, eu peguei, por exemplo, a primeira edição de Negrinha e a última edição de Negrinha, última em vida do autor, que é a última organizada por ele. E comecei a me perguntar qual a diferença entre um livro com 6 contos e um livro com 23 contos. Por que é que essa diferença é relevante no processo de leitura? Então, quem lê só esse livrinho aqui, que são só 6 contos, veja, metade do livro trata de personagens negros. E os personagens negros são centrais. Negrinha, o jardineiro Timóteo e o bugio moqueado. Quem lê o livro Negrinha das obras completas tem 4 contos que tratam de negros em 23. Então, o tema da negritude se dilui no livro. São experiências de leitura muito diversas. E eu fiz, então, uma leitura de diferentes edições de Urupês, Negrinha, Cidades Mortas e O Macaco que se Fez Homem, observando o que mudou em cada uma delas, não só no texto, mas também quais contos entraram, quais contos saíram, e investiguei, analisei quais são os resultados disso para o processo de leitura. De novo, a capa mudou, e mudou com uma frequência muito grande. Qual a importância da capa na leitura? Tem algumas capas de Urupês que são paisagens rurais. Tem outras capas que são cogumelos, porque a palavra urupê significa cogumelo. Então, um significado do texto, a palavra urupê, fica mais evidente com uma capa e fica mais desimportante com outra capa. Um outro significado do texto, a vida rural, em cidadezinhas empobrecidas, se torna mais evidente com uma capa e menos evidente com outra. Então, os resultados do processo editorial foram sendo analisados nas centenas de páginas dessa tese de doutorado. E
teoricamente, ele fazia todas essas decisões editoriais sozinho? Puxa, é tão difícil dizer isso, Cléo, eu não sei. A resposta mais sincera é eu não sei. O que eu acho é que o Lobato delegava algumas decisões de capa aos capistas e dizia, faz aí. Eu não tenho certeza de que ele controlava isso. Sabe por quê? Tem uma edição, eu não tenho essa edição, mas está lá uma fotografia dela na minha tese de doutorado. Tem uma edição argentina do Urupês, e a paisagem que aparece na capa é do Rio de Janeiro. Então, eu não acho que o Lobato, talvez por ser uma edição argentina, eu não acho que o Lobato conversou lá com alguém da Argentina dizendo eu quero a capa assim ou assada. Ele simplesmente aceitou. Não, provavelmente nem viu, né? E saiu o negócio e daí ele falou, ih, meu Deus, cara, tá, né? Porque a fase lá da Argentina não foi uma fase boa para ele, né? Ele conseguiu abrir uma editora e ir à falência numa delas e abriu uma segunda e ele estava autoexilado e estava muito chateado da vida, né? Mas veja uma coisa, Cléo, isso que você está contando já é, acho que, dos anos 40, não é? É, de 47. A tradução do Lobato na Argentina é ainda dos anos 20. Ele já fez muito sucesso na Argentina, foi traduzido lá, antes ainda de ele ir para lá, 20 anos antes de ele ir para lá. E depois, é claro, ele teve toda essa história com uma outra editora, Action, esqueci o nome. Action. Exatamente. Gente, é uma das curiosidades que eu sempre tive, porque em tudo que eu li, pesquiso, é assim, se ele tinha... Porque eu sei que ele acordava às 5 da manhã, né, e traduzia de pijama. Escrevia e traduzia de pijama. E minha mamãe conta que vovó Purezinha ficava morrendo de medo dos vizinhos. Juca, o que vão falar? Porque era tec, 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 4, 5, 6, 7 da manhã, né? E ele escrevia ou traduzia até meio-dia. Assim, um bom bloco de tempo. Também sei que tanto Ruth, a filha mais nova, e Gulnara, faziam as primeiras traduções. E ele revia. Mas e o resto? Não tinha assistente, não tinha secretário, não tinha... né? São essas perguntas. Olha, eu acho assim, às vezes, se a gente pegar algumas fotos dos anos 20, talvez a gente consiga, olhando as fotografias, identificar algumas pessoas que trabalharam com ele, a gente não sabe ainda. Mas a gente sabe de uma pessoa que trabalhou com ele, foi da maior importância na trajetória dele, que é o Octales Marcondes Ferreira. Então, o Octales, eu não sei se pronuncia Octales ou Otales, mas todo mundo fala a letra C, eu vou falar também. O Octales foi um sócio do Lobato e depois foi quem geriu a Companhia Editora Nacional. Nos anos 30, quando o Lobato vende a metade das ações dele na Companhia Editora Nacional, porque ele tinha um filho doente, e depois mais um, e ele precisou desse dinheiro para o tratamento, é o que eu leio na biografia, ele vende isso para o Octales, mas ele continua sendo um fornecedor de livros para a Companhia Editora Nacional. Então, a companhia, nos anos 30, não era mais dele, mas ainda o tinha como um autor dos mais importantes. Acho que o mais importante da Companhia Editora Nacional. Então, o Octales é uma dessas pessoas que trabalhou diretamente com o Lobato, que foi sócio dele na Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato, e que, ao longo da vida, desenvolveu uma carreira um pouco mais independente na edição. Mas há de haver outros. Pois é, e assunto interessante esse Monteiro Lobato editor, né? Qual o tamanho da influência, da importância, de escolher os ilustradores, de orientar os ilustradores. Morro de curiosidade. Tem muita coisa para ser estudada. Eu comecei a estudar um pouco do Lobato editor e eu cheguei a algumas conclusões. Uma das conclusões eu cheguei fazendo tabelas. Não vai dar para ver grande coisa, mas tabelas. Então, o que tem nessas tabelas? Tem o ano e os livros que Lobato publicou. Não dá para ver grande coisa, mas se alguém se interessar, depois eu dou a referência bibliográfica. Lobato publicou tantos romances e contos que, fazendo só romances e contos que eu vou falar, poesia não entrou nesse meu levantamento. Biografia, livro que não é literatura, nada disso entrou.
Mas olhando só para romances e contos, ele publicou 25% do total de romances e contos brasileiros dos anos 20. Então, 1/4 da produção editorial brasileira era da editora do Monteiro Lobato. Não é pouco, é muitíssimo. É enorme. Pois é, eu faço as palestras nas escolas, né? E eu falo de como o Monteiro Lobato, empreendedor, tinha que produzir não só o livro mercadoria, o conceito, né? Introduziu o conceito de livro mercadoria, fazendo um sistema de vendas pelo Brasil inteiro, mas ele estava formando os leitores para consumir a mercadoria. Olha que coisa complicada que o homem foi fazer, meu Deus do céu. Você tem que formar o mercado para consumir seu produto. Gente! É isso mesmo. Por isso que ele tinha tanto interesse, quer dizer, ele tinha interesse por educação, porque ele era um cidadão, participante, queria desse um país melhor. Mas ele acaba tendo uma consequência que é, se há mais leitores, há mais consumidores para os produtos que eu vendo. Mas eu não acho que ele tivesse um interesse mercantil apenas, porque nos anos 30, quando ele já não era mais proprietário de editora, aí o interesse dele por educação explodiu. Aí é que cresceu mesmo. E ele se juntou com Anísio Teixeira, produziu muitos textos sobre educação. Então, o investimento dele como cidadão participativo para a formação de leitores, esse investimento intelectual é muito grande. E isso é transformador, porque ele se preocupa, por exemplo, com o voto de analfabetos. Então, ele se perguntava, como é que analfabetos vão votar? É preciso que as pessoas sejam instruídas para votar. Veja só se essa não é uma frase maravilhosa para ela. Era 80%, 78% na década de 20, não era? Era sim, era isso mesmo. Pois é. Na capital, no Rio de Janeiro, a gente tinha 30% de alfabetizados, mas no resto do Brasil eram 20%. E naquele tempo, uma pessoa que soubesse desenhar o próprio nome já aparecia nos registros como alfabetizada. Então, o número de efetivos leitores é um número muito menor. Vender livro nesse Brasil, ser lido nesse Brasil, é uma raridade muito grande. Por sorte, os livros dele sobreviveram, continuam sendo publicados e a gente continua apreciando essa maravilha. Lendo e discutindo Lobato. Incrível. Incrível. Às vezes, te juro, Milena, eu fico assim impressionada. E ocorre isso. O povo aí sabe, né? O povo que me conhece. Eu mesma fico impressionada cada vez mais, quanto mais eu faço esse trabalho. Né? É muito impressionante mesmo. Genialidade, a dinamicidade, não sei se essa palavra existe, como ele era dinâmico, como ele tinha parecia um homem que investia em várias frentes diferentes. Realmente incansável. Incansável, pois é. Meu Deus do céu, a mamãe sempre conta que quem sofria, né, quem segurava o rojão é Purezinha, né? Purezinha, vocês veem em todas as fotos, gente, é só olhar lá na linha do tempo, no website monteirolobato.com, Purezinha com aquela cara, no Rio de Janeiro, né? Tinha ido para a fazenda, tinha dado à luz da fazenda lá, os 3 filhos, tinha ido à falência, mudado para São Paulo, ido à falência de novo, mudou para o Rio de Janeiro. A cara de Purezinha, ó, estava por aqui. A cara dela devia estar com talvez 38 anos. Já parece história de 60. 4 as mulheres ficavam mais acabadas mais cedo. Tem algumas fotos da sua bisavó que eu conheci numa exposição que foi feita e no final dos anos 90, a sua mãe e seu pai doaram um material para o SEDAI. E a Marisa organizou lá uma exposição e tinham algumas fotos lindíssimas. Tem uma da Purezinha junto de um campo coberto de geada. É uma coisa lindíssima. Então, tá ela lá com um chale, tá frio pra caramba, pelo jeito, e o campo cheio de geada atrás. E tem outras que já... Campos de Jordão, e essas fotos são tiradas por Monteiro Lobato, com a maquininha Rolleicord dele. Isso seria maravilhoso, alguém estudar Lobato fotógrafo. Né? Seria maravilhoso mesmo. Porque ele tem uma série de fotos. Tem lá em casa fotos da minha mãe, que eu acho que ela não doou. Mamãe com 3 anos de idade, em Campos de Jordão, o álbum de mamãe posando, né?
São muito... Tem no site. Nossa, Cléo, você podia fazer um livro, Lobato Fotógrafo. Né, Magno? Né, Magno? Sim, seria muito legal. É maravilhoso, porque vocês têm informações biográficas que são chave para a interpretação. Saber que a foto não é de Buquira, que é de Campos de Jordão, para mim é mato com geada. Mas você saber que é de Campos de Jordão ajuda a gente a datar onde é, né? E tem as fotos de Nova York também. Eu acho que daria um livro maravilhoso. Pois é, e ele tinha esse interesse por tecnologia, né? Até lá no livro Presente Negro aparece o porviroscópio, mas ele tinha uma mente de tecnologia, então ele tinha a máquina de fotografar, o último modelo, a máquina de filmar, fez um filminho que eu também tenho, o original, o filminho, sei lá, 1920, o filminho, né? E no final ele desenha Ananke, Milena, na película. E ele escreve: If you don't like this, go to hell. E desenha o Mickey Mouse. Mind-blowing, é inacreditável. Pois é, mas, gente, vamos voltar para a sua tese. E uma das coisas que a gente queria abordar, né, especialmente na live de hoje, que a gente está falando sobre grupo de estudos, a importância de se estudar Lobato ontem, hoje, sempre. Então, voltando para o tema de estudar Lobato hoje, quais são os critérios de uma boa pesquisa, mulher? Olha, eu lido às vezes com situações que são as seguintes. Todo mundo que é professor já deve ter passado por isso, né? O estudante está no ensino médio e o que ele lê nos livros didáticos são informações que estão na história da literatura. Só que as histórias da literatura são dos anos 60, 70, sem muitas atualizações. Então, os critérios de classificação de autores, feitos por grandes nomes, Alfredo Bose, Afriano Coutinho, lá nos anos 60 e 70, vigoram até hoje. Então, muita gente entra na universidade ainda com um pensamento formatado em caixinhas de escolas literárias, que é um pensamento lá dos anos 60 e 70, classificatório, e que define limites muito estreitos entre quem é moderno e quem é pré-moderno. Então, um dos critérios para se fazer uma boa pesquisa nos dias de hoje no Brasil, em qualquer lugar, eu acho, é você considerar aquilo que se publicou além da história da literatura. Então, Alfredo Bose escreveu a História Concisa da Literatura Brasileira, em que ele fez reflexões críticas importantíssimas nos anos 60, dentro do conhecimento possível para aquele tempo. Dos anos 60 até hoje, muito já se descobriu, se analisou, se estudou. Então, alguém que vai começar a fazer uma pesquisa hoje sobre Lobato, vai usar só o Alfredo Bose? É pouco. É como um médico que diga assim, estudei câncer nos anos 60, vou ficar com aquele conhecimento, é suficiente. É óbvio que não é, né? Nem uma pessoa que tem estudado pele nos anos 60, é preciso de um conhecimento atual. Então, um critério para boa pesquisa é você não se satisfazer com a história da literatura porque ela é uma classificação simplista, digamos assim, mas você ir atrás de pesquisas que tratem da obra de modo mais profundo. E também, já que eu falei de diferentes edições da obra do Monteiro Lobato, é preciso sempre se perguntar, a edição que eu estou usando é uma edição fidedigna? Como saber se uma edição é fidedigna ou não? Essa edição usa a última versão aceita em vida pelo escritor? Usa a primeira edição? Leva em conta essas mudanças? É uma edição crítica? A gente ainda não tem edição crítica do Lobato no Brasil, e nem no mundo. Então, essas são algumas demandas de uma boa pesquisa. Ser atualizada, ter uma boa fundamentação teórica. Então, se você vai dizer que o Lobato é pré-moderno, você tem que saber o que é uma classificação da história da literatura. Por que os historiadores da literatura usaram a classificação pré-moderno e não moderno? Fundamentação teórica, o que mais que eu falei? Atualização e usar edições fidedignas. É claro que você também precisa, para fazer uma boa pesquisa,
ter um objeto claramente delimitado. Então, eu vou estudar Lobato. O que você vai estudar de Lobato? Ah, tudo. Tudo é demais. Então, vou dar um exemplo da Vanessa aqui. A Vanessa é uma aluna minha de doutorado. Ela está fazendo um doutorado agora sobre o sujeito moderno em América de Lobato, Gato Preto de Neve, do Érico Veríssimo, e América ou Desaparecido, de Franz Kafka. São 3 obras em que 3 sujeitos ficcionais vão para os Estados Unidos. Tá certo, Vanessa? Antes disso, no mestrado, ela estudou uma dessas obras, que foi América, do Monteiro Lobato. Então, ela vai dando um passo de cada vez. E depois de analisar a América em profundidade, agora ela amplia. Porque quando uma pessoa quer, num primeiro estudo, analisar tudo, ela vai fazer uma análise muito superficial. Então, é preciso de alguma delimitação no objeto de estudos. Esses são alguns dos critérios, Cleo, que eu julgo relevantes para uma boa pesquisa acadêmica. Esses são excelentes critérios, né? Excelentes critérios. E a gente tinha falado também de usar diversas fontes. É isso que você estava falando, de fontes atuais e importantes, mas uma diversificação, né? Uma diversidades. Evitar generalização. Era outra, né? Que eu vejo muito importante, evitar generalização. Eu tenho visto, né? Eu vou aproveitar e fazer um anúncio. Gente que tem tese sobre Monteiro Lobato, me mandem. cleo@monteirolobato.com, que se vocês derem permissão, eu publico, coloco no banco de teses do website. Se vocês não conhecem o website, pessoal aí que eu não conhecia, é monteirolobato.com, né? E eu pretendo que seja o website institucional de pesquisa, né? Tá aí o website para vocês verem, sobre Monteiro Lobato. Então, eu estou colocando as teses, e, em geral, eu faço um post no Lobato com você, que é o Instagram do website, o Instagram institucional, e sobre a tese em questão. Então, a gente tem lá, acho que está com mais de 40, né? Está indo, pouco a pouco. E agora eu vou começar a divulgar mais as teses. Porque é muito importante dar esse apoio, esse suporte acadêmico, né? E eu acho que isso leva a uma das outras questões, que é a novos pesquisadores da obra de Lobato. Tem sim. Então, aqui, por exemplo, você tem a Vanessa, eu acabei de falar, né? Além da Vanessa, eu tenho mais um orientando que fez uma dissertação de mestrado sobre Lobato. Agora ele está fazendo uma tese de doutorado. E ele estudou na dissertação de mestrado, o nome dele é Felipe Bettiol. Felipe Bettiol. Ele estudou a intertextualidade, a metalinguagem nos contos do Lobato. Então, ele pegou um elemento de dentro do texto, que é a intertextualidade, como o Lobato se relaciona com outros escritores, e analisou isso, como isso se dá em vários livros. E a metalinguagem, quer dizer, o Lobato falando do processo de leitura e de escrita ao escrever os seus contos. Então, o Felipe analisou, foram 3 elementos, eu estou me lembrando de 2. Intertextualidade, metalinguagem, ironia, não sei. Então, ele estudou os textos de dentro, nos contos do Lobato. E agora ele está propondo, no doutorado dele, se ele não mudou de ideia, é isso mesmo, fazer uma edição crítica do Macaco que se fez homem. O Macaco que se fez homem é um problema editorial, Cleo. É o seguinte, o Lobato publicou O Macaco que se fez homem em 1923. Isso está lá na minha tese de doutorado. Só que esse livro não fez sucesso, ele encalhou. No final do ano de 1923, pouco depois que o livro saiu, ou no comecinho de 24, houve uma, aspas, revolução em São Paulo. Houve uma revolta e houve um movimento popular de rua, de destruição de comércio. A editora dele jogaram bombas. Não era uma revolta contra o Lobato, em hipótese alguma. É um movimento social na cidade de São Paulo. Então, o livro foi lançado num mau momento e ele encalhou. Se encalhou por isso, ou se encalhou por esse título pouco cristão, O Macaco que se fez homem, muito darwinista, não se sabe. O fato é que o livro encalhou. Aí o que o Lobato fez? Nas edições subsequentes, ele não publicou mais O Macaco. Ele pegou os 10 contos do Macaco,
5 ele colocou no livro Negrinha. Por isso que Negrinha era um livro tão pequenininho e vira um livrão. 5 ele pôs no Negrinha, 5 ele pôs no Cidades Mortas. Então, ele engordou esses 2 livros. Pois bem, e daí o Lobato morreu e nunca mais o Macaco que se fez homem saiu. Em 2008, a editora Globo relançou os livros de contos do Lobato e relançou o Macaco que se fez homem. Então, o Macaco que se fez homem tem uma primeira edição em 1923 e uma segunda edição em 2008. É muito tempo. Então, hoje, se a gente pega o livro Macaco que se fez homem da Globo, a gente não tem mais outros para comparar, só tem aquele de 1923, que é uma raridade. Voltando para o Felipe, o que ele está fazendo nessa pesquisa é propor uma edição crítica, ou seja, uma edição em que as modificações estejam apresentadas em nota de rodapé e analisadas. Cada modificaçãozinha. Se o personagem se chamava Manuel e vai se chamar Mané, ele vai anotar essa modificação. E aí a gente vai ter uma edição crítica, esse é o nome técnico que se dá, do livro de contos O Macaco que se fez homem, do Lobato. Essa é a pesquisa do Felipe, já falei da pesquisa da Vanessa. Outra que pesquisa algo relacionado com o Lobato, mas não é exatamente o Lobato, é a Kelly Serafini, que está aqui também. Ela está começando a pesquisar uma coisa que eu não devia nem contar, porque é de uma novidade muito grande, que é a Gulnara como tradutora. Se você estuda um livro sobre tradução no Brasil, não vai encontrar o nome da Gulnara. Há muitas tradutoras mulheres, dentre elas a Raquel de Queiroz, por exemplo, que não aparecem no sistema literário brasileiro como tradutoras. E depois dos movimentos feministas, atualmente, só as mulheres começam a aparecer como intelectuais. Então, a Gulnara ser recolocada no sistema literário brasileiro como uma mulher, uma intelectual, nos anos 30, 40 no Brasil, é uma transformação da percepção, inclusive do mercado de trabalho. Então, a Kelly está levantando os livros que a Gulnara traduziu. Tem até um livro de um escritor russo. Eu vou apostar que é o Tolstói, mas talvez seja Chekhov, não tenho certeza. Então, a gente encontra informação sobre Tia Gulnara, né, como tradutora, porque depois ela casou, depois que Edgar morreu, ela casou com Antônio Olavo. Antônio Olavo Pereira, se eu não me engano, que também trabalhava numa editora, não é? E teve Tolavito, meio-irmão do Rodrigo. E se a Kelly não conhece, o meu primo Ricardo é neto, Ricardo Monteiro Lobato, está no Instagram. Ele é neto, né, de Gulnara e Edgar. E ele pode dar informações, provavelmente. Né? Legal, eu vou falar para a Kelly procurá-la, ela está aqui ouvindo. Ela tá me dizendo... Gulnara fez um livro sobre Lobato criança, com ilustrações do Rui de Oliveira. Que eu tenho, mas Ricardo deve ter. Eu tenho professor Osni. Professor Osni me deu uma cópia impressinha, eu tenho PDF. Né? Legal. Mas é muito interessante as ilustrações de Rui de Oliveira. Pelo visto, Então, isso que eu posso dar de sugestão para a Kelly já. Muito legal. E é claro também que eu estou falando dos que eu me lembro de memória agora, que são os meus orientandos. A Luciane também é minha orientanda, mas não estuda Lobato exatamente. Mas estou esquecendo de alguns, me desculpem, peço desculpas sinceras, mas também tem os orientandos da Silza. Ah, sim, não posso esquecer de falar. Dentre as pesquisas atuais, tem aquilo que os membros do grupo estão pesquisando e publicando por aí. Então, uma pesquisa feita recentemente do maior interesse é uma comparação feita pela Tâmara Abreu, lá do Rio Grande do Norte, uma comparação entre contos do Lobato e do Lima Barreto. E essa aproximação entre contos do Lobato e do Lima Barreto também deu origem a uma outra dissertação de mestrado de uma aluna minha, chamada Franciane, que vai estudar uma variedade de contos do Lobato que tratam de personagens pobres. Ela está interessada exatamente na análise da pobreza, de questões relacionadas à pobreza, à mendicância, à prostituição no Brasil do começo do século. E ela analisa, então, Lobato e Lima Barreto. Porque quando a gente fala, o Lobato é isso ou é aquilo,
um escritor é feminista ou é machista, a gente precisa incluir esse escritor no conjunto das obras do seu tempo. Então, a aproximação Lobato e Lima, 2 livros de 1920, Histórias e Sonhos do Lima, Negrinha do Monteiro Lobato, faz com que a gente compreenda o escritor no seu tempo. Para a gente poder dizer ele era um homem do seu tempo ou à frente do seu tempo, expressões populares, a gente precisa fazer um estudo do que era o tempo dele, não basta o nosso julgamento. Então, essas são algumas pesquisas. Adorei A Silza também... o que era o tempo, né? Para dizer se ela é o homem do tempo, à frente do tempo, atrasado do tempo, qual era o tempo? Eu escuto essas frases tantas vezes. Milena, deixa eu só mostrar para o povo que está aí, quem não sabe. Olha só, aqui tem Monteiro Lobato, Juca, com a minha bisavó Purezinha, né? Uhum. Ela tinha 8, 9 irmãos, uma quantidade de irmãos, a mais nova era a tia Noêmia. E eu tinha 3 anos, estava na casa de tia Noêmia quando ela morreu, com a minha avó Marta. Nunca esqueci, foi um momento muito estranho. Mas aqui tem Purezinha, e era a tia favorita da minha mãe, a tia Noêmia. E aqui tem Lobato, tem Judite e Esther, as 2 irmãs, né? Esther casou com Heitor de Moraes e teve Gulnara, né? Gulnara casou com Edgar, que é o 2º filho, né? Então, Gulnara casou com Edgar, Edgar morreu, e daí Gulnara casou com Antônio Lavo, que eu nem não botei aqui, não, porque não cabe, né? Então, a filha mais velha, minha avó Marta, que casou com J.U. Campos, ilustrador de Lobato, artista, teve mamãe. Mamãe casou com o Jorge Kornblum, que o povo conhece, né? Dr. Jorge. Teve eu. Mas tia Gulnara casou com Edgar, teve Rodrigo. Rodrigo, uma simpatia, infelizmente já faleceu, casou com Marlene. E teve Ricardo e Paula. Né? Então, esses são os 3 descendentes, nós, diretos, né? Porque nem Guilherme nem Ruth tiveram filhos. Né? Guilherme morreu com 20 e poucos anos, sem ter filhos, de tuberculose, e Ruth faleceu em 72, nunca casou, nunca teve filhos. E nós 3 aqui casamos múltiplas vezes. E tivemos múltiplos... Tenho um filho, Luca Lobato Hill. Luca Lobato Hill, Ricardo tem diversos. Paula tem 2. Guilherme Carol. É porque casar é tão bom que vocês resolveram casar muitas vezes. A gente custou para acertar. Né? Mas todos nós estamos acertados agora. Mas é por aí a árvore genealógica, né? Para quem não sabe da relação, Ricardo, que está nas redes sociais, é filho de Rodrigo, neto de Edgar e Gulnara, bisneto de Lobato, Purezinha e Esther, tia Teca. Que aparece muito nas correspondências dele, né, a tia Teca. Tia Teca. Então, é curioso, porque eu peguei os hábitos de falar igual a minha mãe, né? Tia Teca, vovó Purezinha, né? Então, é minha bisa, trisa, eu ainda estou no tia, né? Mas é tão bonito isso, que nome, Purezinha da Natividade, é muito lindo, né? Maria Pureza da Natividade. Muito lindo. Então, gente, eu acho que das nossas perguntas, coisas que a gente ia falar, Milena, faltou alguma coisa para a gente, os temas de pesquisa é o que a gente estava abordando, né? Eu certamente estou esquecendo de alguma coisa, mas, por um lado, a comparação, Lobato e outros escritores. A Patrícia Beraldo foi a última que estudou Lobato criando a figura da mediadora de leitura, na Dona Benta. A Marisa a Marisa está estudando, ela está orientando pesquisas sobre a tradução dos contos do Lobato para o inglês. Tradução do tempo do Lobato e tradução de hoje. Então, eu sei que tem uma orientanda dela, salvo engano, o nome dela é Patrícia, que analisa as traduções dos contos do Lobato. O que é uma grande coisa, porque a gente, no Brasil, recebe muitos textos traduzidos, a gente conhece a literatura de Deus e todo mundo, mas os nossos livros, poucos são traduzidos fora do Brasil. Então, analisar essa qualidade da tradução é uma maneira também de nos perguntarmos que imagens são construídas da nossa literatura fora daqui. Então, essa é uma outra pesquisa que se faz dentro do nosso grupo. Milena.
Então, uma das últimas perguntas que eu tinha ficado de te fazer é o que você destacaria na reedição dos livros de Lobato, desde que a obra entrou em domínio público? Uhum. Né? Tem muita coisa bem boa nessa reedição. E o que eu destacaria são as ilustrações. As ilustrações das novas edições dos livros do Lobato trazem uma vida, porque a gente vê uma ilustração diferente, a gente pode até ter uma preferida. Ah, eu prefiro André Leblanc, eu prefiro J.U. Campos, eu prefiro sei lá quem. A gente pode ter os preferidos, mas ter uma variedade de ilustradores, de ilustrações novas, traz uma vida nova para o texto. E comparar ilustrações é perceber as diferentes interpretações feitas nas imagens a partir do texto. Então, eu gosto demais das ilustrações feitas nas variedades de edições que eu tenho lido. A Companhia das Letras publicou algumas, a FTD publicou algumas, tem uma série de... Eu não sei dizer qual é o nome da editora pela qual você está publicando, Cleo. Então, eu estava publicando pela Underline Publishing, né? Uhum. Mas nos Estados Unidos. Uhum. Agora, no momento, estou eu publicando eu mesma. Uhum. Estou super feliz, porque agora eu posso fazer do jeito que eu quero. Meu Deus do céu, eu estava infeliz com a qualidade, não estava feliz. Tcharam! The Adventures, e traduzindo, né, Milena? Então, nós temos The Adventures of Narizinho, Book 1, The Yellow Woodpecker Ranch, Book 2, e eu estou seguindo, graças ao Magno, é tão bom essa, né? Olha só, a inspiração nas capas. Que legal. É a capa que vai da quarta capa para a primeira capa. Então, todas agora tem Narizinho Arrebitado, e tem o Sítio do Capão Amarelo. Obviamente, eu estou com poucas coisas aqui nós temos, e não estou com o livro 3, mas que é o Casamento de Narizinho. Mas eu adoro fazer a pesquisa de como eram as capas, né? O livro 4, que vai ser As Aventuras do Príncipe, na quarta capa, aqui atrás, tem o riacho aqui em cima, o sítio Capão Amarelo com o riacho, e daí tem um caminho até o sítio, que vai estar aqui na primeira capa, e os peixinhos, caranguejos, polvo, até chegar no Príncipe Escamado e a Narizinho, e a galera do sítio recebendo. Então, super legal. Essas edições novas, elas dão vida nova para os livros, porque a atualização da imagem da tia Anastácia, ou mesmo nas ilustrações da Companhia das Letras, um universo meio de sonhos. Isso faz com que a imaginação das crianças ganhe um novo estímulo. E aí, eu queria falar só mais uma coisa antes de a gente abrir. A importância da divulgação dos trabalhos dos grupos de pesquisa, ela é muito grande porque não é só a Milena isoladamente que está publicando, mas eu queria falar até com a criança da Angélica. Criança da Angélica. Tem livros do Monteiro Lobato sendo lançados lá na China. Olha essas letras aqui. E aí, o que eu queria contar para vocês é o processo de publicação disso daqui. Então, isso é um boxezinho em que foi publicado o livro História das Invenções. Eles dividiram o livro em partes e publicaram História das Invenções do Lobato, em chinês. E por que meu nome está... Você dá um Google, pesquisa sobre Lobato, e acaba aparecendo meu nome ali, claro que aparecem outros muito mais importantes do que eu, sendo a Marisa e a Silza e o João Luiz Secantini, João Secantini, esqueci o segundo nome dele. Mas, enfim, uma funcionária da embaixada, da diplomacia brasileira na China, encontrou meu nome como pesquisadora do Lobato e me escreveu perguntando: Milena, você que é pesquisadora do Lobato, pode escrever um pós-fácil para a edição do Lobato na China, explicando um pouco para os leitores, pequenos leitores chineses, o que quais as especificidades do Brasil e dessa literatura lá dos anos 30? Então, eu tive que, imbuída do meu pouco conhecimento sobre crianças chinesas, escrever uma espécie de uma apresentação da cultura brasileira. E eu sei que na China
a importância dos avós é gigante. Então, eu procurei dar muita importância para a Dona Benta nesse pós-fácil que eu escrevi aqui. Então, digamos assim, o reconhecimento dos grupos de pesquisa faz com que o nosso trabalho vá para outros lugares, para onde a gente nem imaginava. E eu fico bem feliz com isso, não porque meu nome está indo longe, não é exatamente isso que eu quero, mas porque a literatura do Lobato está indo longe. Se 0,5% da população chinesa tiver conhecimento disso, já é uma multidão, né? Porque é gente pra caramba. Então, da mesma maneira que alguém me contactou para publicar a obra do Lobato na China, desculpa, não sei pronunciar o nome da tradutora, mas eu tenho esses dados. Quem me contactou foi a Larissa, que, durante a pandemia, era a pessoa da embaixada, eu não sei se o cargo dela é diplomata, funcionária da diplomacia do Brasil na China, e com interesse de levar a nossa cultura para lá. Isso é uma grande coisa. Espero que façam isso em Israel, espero que façam isso mais na Argentina, no Uruguai, etc. E nos Estados Unidos a Cláudia está fazendo. Não, é tão fascinante, porque, assim, a Letícia Gerner fez a tradução, né, para o espanhol do Chile, através da PUC do Chile, né? Eu estou com o livro dela, mas está lá no Brasil. Acabei de receber lá no escritório, lá onde mamãe está, né? E Vanette, o grupo da Vanette, os alunos da Vanette, fez para alemão, também parte de Reinações de Narizinho. Usou uma capa lá dos anos 20, né? Magda Silveira. Linda, linda edição, linda capa, colorizada, as ilustrações, estilo antigo, muito interessante. E é muito interessante ver Monteiro Lobato sendo espalhado pelo mundo inteiro, né? E a cultura brasileira. E eu participei, gente, olha só, vocês não vão acreditar. Dubai tem uma feira internacional de Dubai, Expo Internacional, daquelas do mundo. O embaixador brasileiro me pediu ajuda para traduzir para inglês o texto de Monteiro Lobato que eles resolveram usar. Foi muito interessante, foi no meio da pandemia, então acho que teve muito pouca divulgação, sabe? Esse evento, mas eu ajudei a traduzir, foi História das Invenções. Tinham feito uma tradução para inglês da Inglaterra, que era, te juro, incompreensível. Então, e daí para ilustrar, eu sugeri um concurso entre as crianças da embaixada. Então, foi um processo muito legal. E Monteiro Lobato foi o representante brasileiro, né, na literatura brasileira lá, na Expo Dubai 2021, mid-pandemia. Uau! Você podia publicar isso lá no seu blog, porque a gente não sabe que Lobato esteve em Dubai, né? Não, pois é. Boa ideia. Boa ideia. Gente, vocês têm pergunta? Está na hora de fazer nossas perguntas. A Lorena está dizendo que o personagem favorito dela é a Narizinho. Eu? Você? A Narizinho? Ousado, né? Olha só, Lorena, que bonitinha. Que linda! Pois é, tá lindinha, Narizinho, né? Tá super linda, né? Curioso, normalmente todo mundo gosta da Emília. Eu gosto da Emília. Mas adoro também quando a Emília está muito mal educada, a Narizinho pega a boneca e põe debaixo do casaco dela. Eu adoro isso. Porque alguém às vezes. E é curioso porque a gente está com essa sensação que elas são do mesmo tamanho, quase, né? E daí ela pega em mim e enfia no bolso. Muito legal. Então, Lorena, olha só, Patrícia. A Patrícia perguntou se eu tenho notícias sobre a recepção do livro Lobato na escola, se alguém já fez uso desse livro, das ideias sugeridas. Eu ainda não tenho essa notícia, porque o livro saiu na metade de abril. Eu acho que ainda é cedo para isso. Então, o livro está na sua primeira infância, eu diria assim. Eu acho que ele vai começar a aparecer nas escolas no ano que vem.
numa boa estimativa, não sei. Mas hoje eu recebi, assim, pode não dar em nada, mas eu vou contar mesmo assim. Hoje me escreveram lá de Campinas, de uma escola em Campinas, querendo que eu vá falar sobre esse livro. Então, é possível que isso dê em alguma coisa, pode ser que não dê em nada. Mas o fato é que, se as pessoas já estão pensando, como é que eu posso usar Lobato na escola? É porque as pessoas já estavam usando Lobato, já estavam lendo Lobato, mas agora querem encontrar uma outra metodologia. Ou querem ver se esses livros resolvem as dúvidas que elas eventualmente tinham. Porque o universo do Lobato, ele pode parecer muito diverso do de pessoas que moram em Curitiba, por exemplo, e que têm uma vida muito casa, prédio, carro. Isso pode parecer muito diverso, mas o Brasil é muito mais plural do que condomínio de prédio numa capital, né? Então, a vida num sítio pode ser muito parecida com as vidas de outras crianças brasileiras. E, mesmo que seja diferente, a literatura ela não é levada, idealmente, né? no melhor dos mundos, ela não é levada para a escola para reproduzir o que a criança já vive. Pelo contrário, ela é levada para a escola para ampliar o mundo das crianças. Então, se algum pai ou mãe se inquieta, nossa, mas meu filho está lendo tal coisa, isso é tão diferente dos meus valores, que ótimo! Porque o seu filho está ampliando o seu universo e a escola está apresentando alguns valores que serão discutidos pela mente muito inteligente do seu filho, junto com os pais também. Então, a escola, se apresentar só o que as crianças já sabem, já gostam, ela não faz ninguém crescer. É preciso mesmo que instigue, que mude os assuntos que já estão dentro de casa. Então, eu acho que ainda os livros não produziram efeito na sala de aula, mas já estão fermentando a imaginação dos professores. É o que eu espero, Patrícia. Legal. Então, tem mais duas aí. O Magno, querendo que você fale um pouco mais da sua pesquisa do Urupês, e a Angélica contando, né, do trabalho que a filha dela fez, que reproduziu capas das obras de Lobato. Que legal! Ai, que legal. Eu tenho foto aqui, Cléo, daqui a pouco eu mostro para vocês. A Angélica me salvou lá em Taubaté com meu biscoito polvilho. Eu fazendo tarde de autógrafo, no final da tarde eu já estava para morrer. Chegou a Angélica. Magno, o meu trabalho sobre o Urupês foi uma tentativa, todo mundo falava, o Urupês foi um sucesso, o Urupês vendeu um monte. Então, eu tentei fazer uma história das diferentes edições de Urupês. Isso é um capítulo da tese de doutorado. E nessa história, eu fui tentando encontrar nas várias bibliotecas que eu podia, cada edição do livro Urupês. Primeira edição é em 1918, segunda edição é em 1918, terceira edição é em 1918, 3 edições no mesmo ano. E eu ficava inquieta. Por que o Lobato lançou 3 edições? Porque a primeira esgotou. 1.000 exemplares. Aí ele foi lá e lançou a segunda, acho que com 3.000 exemplares. Esgotou de novo. Aí ele lançou a terceira com mais 3.000 exemplares. Esgotou novamente. Então, em 1919, aí ele lança a 4ª e 5ª edições. O Rui Barbosa era candidato à presidência da República. E aí ele fez um discurso dizendo, bom, todos vocês, imagina o Rui Barbosa num palanque, não era rede social, dizendo, todos vocês conhecem o Jeca Tatu do Monteiro Lobato. E daí ele dizia, o brasileiro é o Jeca Tatu e nós precisamos sanar os problemas brasileiros, como o Lobato propõe que o Jeca precisa ser sanado também. E aí falava sobre saneamento básico, etc. Alguns historiadores da literatura e do livro vão dizer, foi o discurso do Rui Barbosa que fez o livro do Lobato vender. Mas veja, se ele já tinha publicado 3 edições antes, é porque ele já estava vendendo antes do discurso. O discurso do Rui Barbosa, que ajuda a vender livro, é claro que sim, mas ele é um vento, ele é um furacão que já bate em algo que estava em movimento. Então, eu fui fazendo uma história das edições e observando também os prefácios do Lobato. Se ele escreve, primeiro, um livro, 2 artigos, né? Velha Praga e Urupês. E nesses 2 artigos, ele
Ele fala que o Jeca Tatu não tem cultura, que o Jeca Tatu é um preguiçoso. Depois ele fala, Jeca, me desculpa, eu te peço perdão porque eu não sabia que você estava assim por problemas da sua saúde. Você está assim, você não é assim. E ele vai, aos poucos, incorporando variados prefácios ao seu livro. Então, eu fiz um estudo de uma variedade de edições do Urupês e das diferentes capas. E analisando, então, o Urupês é um livro que muda muito pouco dentro, o miolo do livro muda pouco, mas as capas mudam demais, absurdamente. E eu fui fazendo, então, uma análise disso. E o Magno acha que tem ele já me disse uma vez, que tem uma das edições que parece que existiu, mas não existiu. Parece que foi da 9ª edição para a 11ª, que tem uma 10ª edição que nunca ninguém encontrou. A hipótese dele é que não existe. Eu não lembro mais se é a 10ª. A 8ª ele corrigiu aqui. Então, tem alguns mistérios. A gente quer, às vezes, acompanhar quando é que Lobato estava fazendo sucesso, porque ele fez um sucesso gigantesco com livros para adultos antes dos livros para crianças. Quando ele publica em 1920 A Menina do Narizinho Arrebitado, ele já era um escritor de sucesso pelo Brasil, com o livro Urupês, que já tinha vendido mais de 5 edições. Então, foi por aí. Super legal, Milena. Super, super legal. Gente, nós já estamos aqui há mais de 1 hora e tanto, né? Vocês estão na hora do jantar ou pós-jantar, provavelmente. Milena, você acha que nós estamos de bom tamanho? Eu adorei essa nossa conversa. Adorei. Adorei, aprendi, como sempre, aprendi coisa à beça. Sempre. Nossa, o tempo voou. O tempo voou mesmo. Vamos ficar em contato. Pessoal e povo que tem tese sobre Monteiro Lobato, pode me mandar, eu coloco no banco de tese com o maior prazer. E eu continuarei apoiando os grupos de estudo do Lobato de qualquer maneira que eu possa, né? Então, se vocês quiserem, o que quiserem, pode pedir. Eu quero que você publique esse livro com fotos da família, porque isso eu acho que vai trazer elementos para a gente analisar melhor, assim, quais as relações do Lobato em certos tempos, em certos momentos. Eu acho que é uma preciosidade, se você puder publicar. Tá bom, então vou pensar. E o caderninho que eu achei da mamãe? Ah, meu Deus, só tem... Olha só, eu pego da estante, né? Percebeu? Cartinha da minha avó Marta para a tia Noêmia, de 1918. Uau! Pois é. Marta, em 1918, tinha qual idade? Minha avó, pela letra dela, olha a letra da vovó Marta, tinha 6 anos, né? Não mais que isso. 7 aninhos, talvez. É tão bonitinho. Seria muito legal a gente saber mais também, Cléo, da passagem de vocês, de sua família, pelos Estados Unidos. Isso tem a Denise Bertolucci pesquisando. Uhum. Ela tem pesquisando e talvez ela tenha até mais informação do que eu, porque mamãe estava embrionária, né? Mamãe era um óvulo. Não tinha nascido ainda, mas nasce lá. Então, eu, por exemplo, fiquei sabendo através da Denise Bertolucci que, olha só, ela pesquisou no hospital onde a vovó Marta deu à luz. E ela voltou para o hospital com mastite, com uma infecção. Depois eu perguntei para minha mãe para confirmar, né? E mamãe disse sim. Sim, ela não pôde me amamentar. Pois é, teve uma infecção. Mas eu tenho também fotos. Então, gente, fica o convite para me visitar lá na chácara quando eu estiver no Brasil. A Lorena quer mostrar o trabalho que ela fez. Mostra aí, Lorena. Mostra aí, Angélica. Não sei se dá para ver bem. Dá para ver. Você recriou as capas. Isso, o trabalho da escola, a professora deixou assim bem livre, para que cada aluno recriasse a capa do livro que mais gostava. Ela recriou essa. Só que a gente fez 2. Esse outro aqui, ó, eu coloquei até a minha mãe na dança, ó, entrou na... Você recriou essa daí, que legal! Aí minha mãe, o Miguel, meu outro filho aqui do ladinho, e a Lorena. Uau! A sua mãe é a Dona Benta, é isso? A minha mãe é.
Excelente. E em qual cidade é essa? Em qual cidade a Lorena estuda? Taubaté. Ah, Taubaté. Puxa, Taubaté. tá no lugar certo. Pois é. Gente, deixa eu agradecer de novo a participação de todos. Beijo para você, Lorena. Mua. Beijo, Angélica. Beijo, Magno. Beijo, Milena. Mua. Beijo, Um beijo, Cléo. Agradeço demais. Foi muito agradável. Obrigada. Eu devo ter falado pelos cotovelos. Não, foi perfeito. Beijo, peraí, para todo mundo. Luciane, Adriana, Vera Lúcia, Patrícia, tá? Vejo vocês por aí. Continua seguindo no Instagram, que vai ter a próxima live. No Instagram vai ser com Kátia. Que legal. Que dia vai ser? Daqui a 2 semanas. 2 semanas. Vou anotar na agenda. Quinta-feira, 29 de setembro, 8 da noite no Instagram. Beijo para vocês. Maravilha. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, Kátia, Magno, Vanessa, Luciane, Kelly. Tchau, gente. Tchau, Cléo. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.